Boa noite. Foram condenados à morte os assassinos de duas jovens escandinavas violadas e decapitadas em Marrocos em finais do ano passado. O Tribunal marroquino condena à pena capital os responsáveis pela morte de duas turistas escandinavas. A agência governamental britânica diz que o Reino Unido pode entrar em recessão já este ano, em caso de um Brexit sem acordo. Vice-presidenta da Comissão Europeia, Frans Timmermans, qualifica de idiotas os responsáveis britânicos no início das conversações sobre o Brexit. O comandante do navio Sea-Watch 3 pede mais ação e organização à Comissão Europeia para receber os migrantes resgatados no Mediterrâneo. Defesa holandês Matthijs de Ligt junta-se a Cristiano Ronaldo na Juventus. Custou 75 milhões de euros e pode vir a tornar-se o defesa mais caro da história. Os assassinos de Louisa Jespersen, de 24 anos, e Maren Ueland, de 28, foram condenados à pena capital por um tribunal marroquino. Os três autores do crime, cometido em nome do Estado Islâmico, vão ainda ter que pagar 190 mil euros de compensação às famílias. Ao todo, 24 pessoas estiveram implicadas no caso. Pena de morte para os responsáveis pelo assassinato de duas turistas nórdicas em Marrocos em dezembro do ano passado. O Tribunal de Salé aplicou a pena capital aos três apoiantes do Estado Islâmico que divulgaram um vídeo na internet a decapitar as mulheres. Foram detidos em Marrakech no dia seguinte e confessaram a autoria dos crimes. Outros 21 homens acusados de cumplicidade foram condenados apenas entre os 5 anos de prisão e a prisão perpétua. Louisa Jespersen, dinamarquesa de 24 anos, e a amiga norueguesa Maren Ueland, de 28, foram mortas dentro da tenda quando faziam montanhismo a 10 km de Imlil, uma pequena aldeia no alto do Atlas. Apesar das penas de morte, é improvável que os três acusados principais sejam executados por causa de uma moratória que é aplicada em Marrocos desde 1993. O Irão apreendeu um petroleiro por contrabandear petróleo no Golfo Pérsico. A informação foi avançada pela televisão estatal iraniana, que indicou tratar-se de uma embarcação estrangeira, sem nunca referir a nacionalidade. Ainda de acordo com a mesma fonte, o navio contrabandeava 1 milhão de litros de combustível na ilha de Larak, no Golfo Pérsico, quando foi apreendido com 12 pessoas a bordo. Recorde-se que o Irão prometeu uma resposta firme ao Reino Unido pela apreensão de um petroleiro iraniano no Estreito de Gibraltar. No Reino Unido, há mais um alerta sobre os custos de um Brexit sem acordo. Segundo o relatório da Agência de Responsabilidade Orçamental Britânica, divulgado esta quarta-feira, o país pode entrar em recessão já no final deste ano. O Reino Unido está à beira de uma recessão e um Brexit sem acordo poderá mais do que duplicar o déficit orçamental do país no próximo ano. Segundo as previsões da Agência de Responsabilidade Orçamental Britânica, divulgadas esta quinta-feira, o país vai entrar em recessão a partir de outubro por um período de um ano. O PIB vai recuar 2,1%. O documento sublinha que um Brexit sem acordo e as barreiras comerciais mais duras com a União Europeia vão prejudicar a confiança e dissuadir o investimento. O Instituto Britânico prevê uma recuperação a partir de 2021. O relatório que a agência publicou esta manhã mostra que, mesmo na versão mais benigna de uma saída sem acordo, haveria um impacto muito significativo na economia do Reino Unido, uma redução muito significativa nas receitas fiscais e um grande aumento na nossa dívida nacional, uma recessão causada por um Brexit sem acordo. A Agência de Responsabilidade Orçamental Britânica prevê que um Brexit sem acordo poderá acrescentar mais 33 mil milhões de euros à dívida pública e que as promessas de corte nos gastos e impostos feitas por Boris Johnson e Jeremy Hunt, os dois candidatos à liderança do governo britânico, vão ser um fator de pressão sobre o orçamento. A agência é clara, mesmo na versão mais benigna de uma saída sem acordo, a economia seria muito mais afetada, o impacto seria mais duro e a recessão seria maior. O
O Banco de Inglaterra já alertou por uma profunda recessão com um Brexit sem acordo. Também o Fundo Monetário Internacional considerou que a economia do Reino Unido sofreria custos substanciais. Idiotas! Foi assim que o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, qualificou os responsáveis britânicos no início das conversações sobre o Brexit. Timmermans disse que os responsáveis britânicos não tinham qualquer plano e corriam de um lado para o outro como idiotas. Declarações que já tiveram resposta de Londres. O vice-presidente da Comissão Europeia afirmou que os ministros britânicos que iniciaram as conversações para o Brexit em 2017 não tinham qualquer plano. Uma afirmação que deu origem a uma troca de palavras pouco diplomática com um dos responsáveis pelas negociações em Londres. A primeira vez que eu ouvi declarações públicas de David Davis e vi que ele não aparecia, não negociava e andava a armar-se em bom, pensei, oh meu Deus, eles não têm um plano, não têm plano nenhum. Francamente, fiquei muito chocado. Porque o potencial de dano de não se ter um plano lembra-me a personagem Lance Corporal Jones. É como gritar, não entrem em pânico, não entrem em pânico, enquanto correm de um lado para o outro como idiotas. As declarações de Frans Timmermans tiveram resposta quase imediata do secretário de Estado britânico para o Brexit. Eu penso que o Sr. Timmermans deve parar com os insultos infantis. E se ele é um fã tão grande da série Dad's Army, ele sabe a resposta do Capitão Mandrake a este tipo de comentários. Rapaz estúpido. A troca de palavras entre Timmermans e Callanan acontece numa altura em que o Reino Unido espera que o próximo primeiro-ministro assuma o cargo. Boris Johnson, favorito nas sondagens, tem repetido a convicção de que vai conseguir um novo acordo com a União Europeia, que será aprovado pelo Parlamento de Londres. Ao mesmo tempo, assume que, se for necessário, se Bruxelas não ceder, está preparado para um Brexit sem acordo. Os Estados Unidos confirmaram o cancelamento da venda dos aviões de caça F-35 à Turquia. A decisão surge devido à compra de mísseis antiaéreos russos S-400 por parte de Ankara. Os Estados Unidos excluíram a Turquia do programa de defesa F-35. Por decisão da Casa Branca, estes caças norte-americanos estão vedados a Ankara. A razão? Ankara decidiu comprar mísseis russos. De acordo com a subsecretária norte-americana da Defesa, a compra do S-400 pela Turquia é inconsistente com os compromissos com a NATO e terá um impacto negativo na interoperabilidade turca com a aliança. Mas, para Ellen Lord, independentemente da decisão da Turquia de prosseguir com a aquisição do sistema russo, a parceria internacional é forte e resiliente. O ministro turco dos Negócios Estrangeiros já pediu aos Estados Unidos para revogar a decisão. E mesmo Donald Trump parece insatisfeito com a medida. O presidente norte-americano lamentou não vender milhares de milhões de dólares em aeronaves e afirmou que a situação é injusta. Pouco provável será a Turquia desistir do negócio com a Rússia, depois de, a 12 de julho, ter já sido feita uma entrega do sistema de defesa aéreo S-400. Na Rússia, o funcionamento de 3 unidades de uma central nuclear tiveram que ser desligadas de emergência por causa de um curto-circuito. Aconteceu na central de Kalinin, a 350 km de Moscovo. De acordo com dados oficiais, não houve fuga de gases radioativos. É o segundo incidente nuclear depois da central nuclear de Beloyarsk ter sido desligada devido a um problema não especificado. A Rússia tem atualmente em funcionamento 10 centrais nucleares. A comandante do navio Sea-Watch 3 pede mais ação e organização à Comissão Europeia para receber os migrantes resgatados no Mediterrâneo e para também evitar novos impasses políticos. Carola Rackete foi de novo interrogada num tribunal de Agrigento. A capitã do navio humanitário Sea-Watch 3 compareceu em tribunal em Agrigento, na Sicília, para explicar em detalhe a operação de resgate do passado dia 12 de junho. À saída, Carola Rackete agradeceu a solidariedade e pediu mais organização à União Europeia para receber migrantes e para evitar o bloqueio das embarcações.
Espero sinceramente que a Comissão Europeia, após a nova eleição do Parlamento, faça o seu melhor para evitar que situações como esta aconteçam e que todos os países europeus trabalhem juntos no futuro para aceitar as pessoas resgatadas. Carola Rackete foi detida em junho por ter entrado em águas territoriais italianas contra as ordens do governo e acusada de favorecer a imigração ilegal. A prisão da ativista deu origem a um movimento de solidariedade e o advogado confirmou que a jovem de 31 anos está livre. Uma breve e concisa declaração de Carola Rackete no final da audiência aqui na Procuradoria de Agrigento. Uma mensagem política no dia em que o tema da crise migratória está de volta ao debate político europeu. Um dos seus advogados deixou claro que o interrogatório estava focado na reconstrução da operação de resgate e nas horas que se seguiram, quando o barco entrou nas águas territoriais italianas. Uma operação de resgate que o advogado definiu como sendo correta e regular. Clarificou que, apesar das investigações continuarem, Carola Rackete está livre de viajar, mas não confirmou se a jovem voltará à Alemanha em breve. Giorgio Orlandi, Euronews, Agrigento. E no futebol ficou hoje confirmada a primeira grande contratação da Juventus. A contratação de Matthijs de Ligt terá tido o dedo de Cristiano Ronaldo e poderá ficar na história como o defesa mais caro de sempre. Está confirmado, Matthijs de Ligt é jogador da Juventus. O defesa formado no Ajax transfere-se para Turim a troco de 75 milhões de euros, mais 10 milhões e meio em variáveis. O jovem holandês de 19 anos era pretendido por diversos clubes. O empresário Mino Raiola explica a escolha. Não foi uma questão de haver mais ou menos interessados no De Ligt, mas sim escolher o melhor clube para o estilo e para a carreira dele. Para um defesa, poder jogar em Itália é importante. Ele vai poder aprender e trabalhar com a ideia de se tornar mais forte, se não mesmo no melhor jogador do mundo. De Ligt assina por 5 temporadas com a Juventus e reencontra Cristiano Ronaldo agora na mesma equipa. Os dois defrontaram-se 3 vezes nos últimos 6 meses e após a última, a final da Liga das Nações favorável a Portugal, o português terá pedido ao holandês para se mudar para a Juve. De Ligt aceitou e, se garantir todos os objetivos definidos pelo Ajax, poderá tornar-se em breve no defesa mais caro da história. No ciclismo, após a tormenta, a bonança para Chris Froome. Mês e meio após ter sofrido um grave acidente que lhe custou a presença na Volta à França, o britânico viu ser-lhe atribuído quase 8 anos depois aquele que é agora o primeiro grande título da sua carreira. Chris Froome foi oficialmente declarado vencedor da Volta à Espanha em bicicleta de 2011. O britânico de 34 anos beneficiou agora da desqualificação por doping quase 8 anos depois do espanhol Juan José Cobo. O vencedor de 2011 decidiu não recorrer da condenação da União Ciclista Internacional por violação das regras antidoping. A decisão do espanhol permite agora a Froome colocar a Volta 2011 no currículo como a primeira grande vitória da carreira, o que até aqui tinha acontecido apenas em 2013 na Volta à França. Froome passa assim a somar 2 conquistas na Vuelta, 4 no Tour e uma Volta à Itália. Este ano, um grave acidente durante a Criterium Dauphiné, no início de junho, tirou o britânico do pelotão da Volta à França. O regresso à estrada do britânico deverá acontecer apenas no próximo ano. E chegamos ao final de mais uma edição do Euronews Noites. Obrigado por estar connosco.